Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei onde é que vocês estão, nem que horas são para vocês agora. Aqui são 4h30 da tarde. Então, hoje a gente está falando aqui sobre a aula 22, que é e-commerce e m-commerce, né? Na verdade, comércio eletrônico de forma geral, dois dos tipos mais comuns disso, né? Que é o comércio por eletrônico de maneira geral, né? Que você normalmente começou a fazer isso com o computador, e o m-commerce, que é o comércio através do mobile, né? do celular. Só recordando como é que eu montei o curso, né? A gente veio num crescendo, quando começou a falar de canais, falou dos canais tradicionais, da definição de canais de comunicação. A gente começou com os canais de comunicação, falando dele desde os primórdios, né? Desde o modelo de comunicação, aí foi falar dos instrumentos e terminou com o marketing digital, que, como a gente viu nas outras duas aulas, eu pelo menos considero uma forma de você ter uma estratégia de distribuição, tá? Que é um dos conceitos de canais de marketing. Mas ainda assim, muito do que se discute em marketing digital é sobre comunicação. E nesse sentido, o que acaba acontecendo é que, em sendo marketing digital uma estratégia de canais de distribuição, nada mais razoável do que a gente começar os canais de distribuição falando do digital, e por isso é que a gente começa falando do comércio eletrônico para depois falar das formas tradicionais da distribuição. Então, vai ser uma abordagem exatamente oposta à abordagem que normalmente a gente vai. Então, colocando agora o material, né, que está disponível para vocês, está lá, os canais de distribuição. E os dados, né, a introdução, os conteúdos que a gente vai falar e os objetivos da aula. Agora, estou apanhando aqui um pouco. Assim. Então, para começar, vocês reparem o seguinte, que essa linha preta aí é o crescimento, a taxa de crescimento do comércio eletrônico dentro do comércio de varejo geral, especificamente varejo. Por quê? Porque quando a gente fala de atacado, ou, se vocês preferirem, o B2B, ele já é dominante na área organizacional. O varejo, né, a venda, a distribuição para o consumidor final, que é um dos conceitos de varejo, ela não está crescendo na mesma velocidade, e ela vem depois. Tá? Então, esse preto aí é o crescimento global do e-commerce, do comércio eletrônico, dentro do varejo. No entanto, é importante observar o seguinte, que esse valor aí, ele é fortemente influenciado pelo desempenho da China. Então, se você tirar a China da discussão, o crescimento global foi no último ano, 2024 para 2025, foi de 0,4% só, global. É claro que isso varia de país para país. No Brasil, o crescimento está sendo muito rápido, não tão rápido quanto a China, nem com uma influência tão grande, mas o crescimento também é muito rápido. O que eu sempre destaco é o seguinte, apesar do marketing digital ser um fator para lá de importante, né, dentro do marketing das organizações, principalmente aquelas que trabalham no mercado consumidor, ele ainda é minoria frente ao varejo tradicional. Então, a gente tem que trabalhar com marketing digital, é óbvio que tem, está disponível aí, só que ele não está
Você não pode abrir mão do marketing mais tradicional. Tem um processo que também é complicado, em especial para as pequenas empresas, que é o seguinte: o varejo tradicional ele está cada dia mais concentrado em grandes organizações. Então, você vai falar nas grandes cidades, especificamente nas grandes cidades, né? Você abrir um negócio independente, isso a gente vai ver na próxima aula, é uma coisa meio complicada, tá? Porque não existe literalmente espaço físico para isso, porque quem dispõe desses espaços físicos são as grandes corporações, as grandes organizações. Então, nas grandes cidades, você falar em marketing digital é quase que obrigatório. Quando você vai para as pequenas cidades, ainda mais no Brasil, que tem problemas logísticos consideráveis, a coisa fica bem mais complicada. Bom, além disso, você vê aí a previsão de crescimento anual. Então, essa ideia que a gente tem aí, ao contrário, essa ideia que a gente tem aí, vocês reparem que o Brasil está bem colocado, mas tem países que estão com crescimento ainda maior. Em suma, por que eu estou apresentando para vocês tudo isso? Porque a gente não pode deixar de falar em marketing digital. É claro que para a geração de vocês, grande parte de vocês já faz parte da geração que cresceu, nasceu com a internet, né? Vive na internet, é até às vezes difícil compreender o impacto que o varejo com loja, né, o varejo físico, teve. Para vocês, é razoável supor que esse é o destino do varejo, mas ainda tem um longo caminho e tem muita oportunidade de negócio ainda. Mas, continuando aqui na nossa corrida, né? Existem diversas categorias e o crescimento dessas categorias de varejo eletrônico não é homogênea. É claro que quanto mais necessidade você tiver da intervenção do distribuidor na sua decisão, e alguns mercados isso acontece com muita frequência, por exemplo, o mercado de fármacos, que ainda que cresça muito, você tem uma série de medicamentos que só são vendidos em farmácia, são medicamentos, né, só pode ser vendido em farmácia, mas não tem obrigatoriedade de bula, eles são proibidos de serem vendidos em outras lojas. Isso é uma disputa ferrenha que existe entre as farmácias e drogarias com as cadeias supermercadistas, né? As cadeias supermercadistas querem vender o tal do OTC, over the counter, né? Que é o remédio que não precisa de receita. Mas, no Brasil, a legislação ainda não liberou isso, ou talvez nem libere, vai depender aí da força dos lobbies junto aos legisladores. Então, o que acontece? Você pode comprar o remédio, mas só pode comprar o remédio na drogaria ou na farmácia. Então, esses remédios têm muita saída, você compra por internet sem problemas, mas todo o resto, e no Brasil cada dia mais, a gente tem a necessidade da receita para poder liberar o remédio. Por quê? Porque o brasileiro, de forma geral, se automedica, e isso daí traz uma série de problemas de saúde pública, inclusive. Então, a legislação está cada vez mais restritiva para a compra de remédios. Mas continua a disputa entre supermercadistas e farmácias e drogarias para ver quem leva o prêmio. Então, vocês veem aí como é que essa coisa é muito variada, né? Você pega lá, por exemplo, esse item aqui de questões culturais, ela vende muito menos, ou cresce muito menos, do que outras categorias. Bom, além disso, temos o seguinte: a definição de e-commerce são transações financeiras informacionais mediadas
por formas de comunicação eletrônica, né? Então, isso daí é o comércio eletrônico, mas veja, existe uma transação, o que separa da comunicação de marketing. Muitas vezes a comunicação de marketing ela não pretende, por si só, ser uma transação. Ela pode até te levar para a transação, e cada vez mais, mas ela não é, per si, uma transação. Para existir e-commerce, você tem de ter uma transação, ser possível realizar essa transação. E veja, isso não é uma coisa trivial, porque depende também do nível de sofisticação do sistema financeiro. O Pix veio a dar um impulso monumental nessa história. Então, você junta o banco digital com o Pix, né? O banco digital, não estou falando dos bancos especificamente digitais, mas mesmo os tradicionais que estão se digitalizando, tá? Ou são digitais, né? Também, esses bancos dão condições de possibilidade de você ter comércio eletrônico. Num país em que você tem uma estrutura financeira menos sofisticada que a nossa, o comércio eletrônico vai ficar muito capenga, por assim dizer, porque ele precisa dessa estrutura financeira para poder operar. E a questão, o e-commerce está dentro de um conceito de e-business, que é um negócio eletrônico, ou melhor dizendo, você quer realizar as transações e as ligações e as parcerias e toda a construção de um ecossistema de negócios mediado eletronicamente. Então, e-business é um negócio, por exemplo, da IBM. O que a IBM tenta fazer? A IBM tenta construir para outras empresas hoje, o principal negócio dela, a consultoria, né, construir a infraestrutura para ela ter um negócio digital. Os processos de digitalização de negócios estão longe de serem coisas triviais. Eles envolvem mudanças de processo, mudanças de pessoas, mudanças de liderança. Então, do seu ponto de vista organizacional, eu não vou dizer que é um pesadelo, porque, na verdade, o resultado pode ser muito bom, mas é um processo que está longe de ser um passeio. É uma viagem cheia de percalços, tá? Porque realmente é mudar a cabeça da empresa, aliás, não só a cabeça, o corpo e os membros, né, da empresa como um todo. Ela vai passar a olhar a construção de negócios de forma diferente. Não dá para ser mais a mesma coisa. Tá? Por que isso é importante? Aí tem uma paradinha para eu conseguir passar o slide. Vou conseguir. Então, vamos lá. Porque você começa a pensar num modelo que possa servir de diretriz para um negócio eletrônico, para um e-business. Então, tem aí os 5 S's. Self-service, Peak, Save, Sizzle, que é basicamente vender, agregar valor, dialogar, fazer mais barato, promover a marca, que não é nada muito diferente do que você faz no marketing tradicional. No entanto, quando a gente está falando disso, a gente está mediando, quer dizer, além de todas as questões relativas ao marketing propriamente dito, existe a linguagem própria do digital, que é uma coisa diferente. E, além disso, ainda tem a própria tecnologia do digital. E quando eu falo que é o que a gente sempre fez, as estratégias. Quais os segmentos-alvo que se deseja alcançar? Que é uma pergunta que a gente fez lá no início do curso. Aqui, na verdade, a gente tem mais opções, porque a gente pode fazer o tal do microtargeting. A gente pode ter segmentos cada vez menores e a gente pode ter um contato absolutamente individual com cada um dos nossos consumidores, dos nossos clientes.
Qual o posicionamento? Exatamente igual. As duas coisas foi o que a gente começou o curso, fazendo aquela revisão de segmentação e público-alvo. Qual é a proposta de valor? E aí é a coisa sempre mais complicada, né? Porque é a história da gente sair de um conceito de produto, que é uma visão muito para dentro da empresa, e passa a fazer uma visão para fora da empresa. Ou melhor dizendo, uma visão centrada no consumidor. Qual a proposição de valor? O que esse consumidor vai perceber de valor na minha oferta? E é uma proposta que ele pode recusar, inclusive. Então, essa é a mudança de perspectiva que a gente veio falando lá desde o início. A gente está vendendo não produtos, mas está vendendo soluções, porque a solução tem valor. O produto em si, ele terá tanto mais valor quanto mais solução ele for para o cliente. Então, essa é a questão central da discussão. E agora vem a novidade. Quais as plataformas de acesso serão utilizadas? Quando a gente fala do marketing tradicional, a gente poderia até falar o seguinte, olha, a gente pode falar de mídia escrita, pode falar de mídia mídia impressa, mídia externa, que eram conceitos do marketing tradicional, ou que são conceitos do marketing tradicional, porque continuam sendo usados. Mas quando a gente está falando do digital, especificamente do comércio eletrônico, né, quais as plataformas que vão ser utilizadas? E-mail, marketing móvel, TV interativa. O que você quer? Como é que você quer que seja o comportamento do consumidor na decisão de compra? Ele decide comprar, vai buscar na loja, ele decide comprar no site, vai buscar na loja, ele vê na loja e compra no site, ele vai receber pelo correio ou ele vai buscar a encomenda na loja, ou um conjunto que você vai ter. E aí volta ao tema final do curso, que é a multicanalidade e omnicanalidade. A gente viu que o consumidor tem vários pontos de contato e a gente tem que ter uma marca que faça sentido nesses diferentes pontos que o consumidor está lidando. E aí vem a parte, como é que eu posso dizer, a carregação de piano de um plano de marketing. Que recursos serão apropriados para o nosso comércio eletrônico, que produtos devem ser oferecidos, porque a gente está falando de comércio. Comércio tem um sortimento, lembrando, né? Por que eu tenho um sortimento? Porque eu tenho que atender aqueles dois requisitos do varejo. Você tem que oferecer complementaridade, não só o produto, a solução que o cliente procura, mas o complemento dessa solução para conveniência, para conforto, para agilidade, para o que quer que seja. Então, você tem que, dentro do seu sortimento, tem que ter soluções para essas coisas agregadas, complementares, e você tem que ter substitutibilidade. Você não tem a solução exata que ele quer, mas você tem um substituto que pode ser ou não aceitável. Então, quando fala que produtos devem ser oferecidos, a gente está tomando a decisão de varejo. Qual é o sortimento que a gente quer? Bem, além disso, o comércio eletrônico não é só você ter tecnologia, ter máquina. De cara, você precisa de compradores. A lei básica do varejo, e eu estou falando de comércio eletrônico aqui, fundamentalmente, sob o ponto de vista de varejo, o varejo eletrônico, ele depende de gente, compradores. A lei do varejo diz o seguinte, vende bem quem compra bem. Então, para você comprar, vender bem, você precisa ter gente que saiba negociar, saiba comprar. Fora isso, você está falando de TI, então, obviamente, você tem a tecnologia de informação e os sistemas de informação que têm que conversar entre si. E tem a questão do consumidor que tem que ser levada em consideração. Então, por exemplo, as gerações mais novas tendem a usar mais o telefone celular, então a gente está falando de m-commerce, né, mobile commerce, do que o computador propriamente dito. Então, se você está pensando nessa geração mais nova, na geração de vocês, para ser mais exato, você tem que considerar
que uma das plataformas absolutamente imprescindíveis é o telefone celular para fazer as compras. Além disso, a política pública, agora a gente tem uma discussão importante sobre os Correios, porque volta e meia aparece esse negócio, né? Vamos privatizar o Correio, não vamos privatizar. Independente da questão da eficiência dos Correios, por uma política pública, os Correios subsidiam o comércio eletrônico. Então, as empresas de comércio eletrônico têm tarifas muito mais baixas para encomenda do que o resto dos mortais, mas isso é uma política pública, justamente para desenvolver o comércio eletrônico. Então, você tem que levar em consideração essas questões. A questão, por exemplo, do imposto das blusinhas, né, ela afetou primordialmente empresas de comércio eletrônico estrangeiras. Também plataformas aqui no Brasil sofreram, mas as grandes plataformas estrangeiras é que sofreram um impacto, especificamente as chinesas, que tem todo um histórico de subprecificar para efeitos tarifários as encomendas enviadas para outros países. Então, isso é quase que uma política dessas empresas. Além disso, tem a questão importante, né, que é a questão da privacidade. Quando você fala de comércio eletrônico, você está falando de fazer uma transação. Então, tem dados sensíveis dos seus consumidores, e seus também, muitas vezes, né, do ofertante, que precisam ser preservados. Então, você tem que ter um sistema que garanta isso, ou pelo menos aumente a probabilidade de você ter privacidade, ou minimizem o risco de você ter um vazamento, ter alguma perda dos seus consumidores, ou sua mesmo, né? Marketing e comunicação de marketing é igualzinho à ideia da loja, tem que ter caminhos, tem que ter visibilidade à sua loja. E para isso, para ter visibilidade, você tem que ter SEO, né? A otimização dos mecanismos de busca para eles acharem o seu site antes dos outros, entre outras coisas. Então, você tem que pensar na questão de como o consumidor chega, e, além disso, tem a ideia que se fala, que eu acho muito curiosa, diga-se de passagem, que você tem que ter um conteúdo que seja interessante para o consumidor. Eu gostaria que alguém indicasse algum momento em que um conteúdo interessante não fosse o desejo de todos os caras todas as organizações que se comunicam com seus consumidores. Será que alguém quer oferecer um conteúdo sem relevância para o consumidor? A grande questão é saber o que vai ter relevância. E, em grande medida, essa resposta é dada a partir da definição do público-alvo. Então, você tem o público-alvo e, teoricamente, ao menos você deveria conhecê-lo para poder ter um conteúdo que fosse relevante para ele. Os serviços de apoio é tal coisa. Teve muita gente que passou muito tempo sem comprar na internet, porque fez as primeiras tentativas, houve problemas logísticos importantes. Eu mesmo tenho uma história que eu adoro, né? Eu fiz uma compra por internet, isso tem 1 milhão de anos, e lá não chegou a compra. Aí a pessoa do outro lado, que não foi treinada para isso, virou para mim: não, mas isso não é um problema nosso, é um problema da transportadora. Não, o problema é seu, eu comprei com você, eu não escolhi a transportadora, eu não determinei quem seria o exportador. Então, a pessoa claramente não tinha ideia do que estava fazendo ou falando. Mas isso é treinamento. Hoje em dia, dificilmente uma empresa comete uma gafe dessas. Ela vai ter um trabalho melhor. E os parceiros de negócios, né? Como eu falei antes, você está imerso em um ecossistema de negócios. Não é só você. É você, são eventualmente os marketplaces, são os fornecedores, são os parceiros que você tem, os canais ganhos, os canais pagos que você coloca todo o seu negócio para ser visto e, mais importante, para você fechar
transações. Se de maneira muito simples, você tem o comércio, o tipo de comércio, né, o não e-commerce, o e-commerce puro e o e-commerce parcial, que é a imensa maioria dos negócios, até porque a maioria dos negócios está se tornando híbrida. Então, a atividade de pedido e pagamento, no não e-commerce é tudo físico, isso praticamente inexiste hoje, só pequenos negócios têm esse negócio. O e-commerce puro, é óbvio, e na maior parte das organizações que têm e-commerce parcial, ou é híbrido ou é só uma atividade totalmente digital. Cada dia mais uma atividade digital. Você chega aqui na Praia Vermelha, nas cantinas, nos bares aqui da Praia Vermelha, quando você chega com uma nota de 50 para fazer uma compra, às vezes os caras não têm troco, porque muita gente já não está mais usando dinheiro físico. Usa cartão, paga em Pix. Então, com isso, você necessariamente tem que caminhar para uma hibridização, tanto digital quanto físico-analógico. Isso na parte de, principalmente, pagamento, pedido eventualmente. Execução do pedido, né, a separação, movimentação, logística, entrega, essa coisa toda. O e-commerce puro, o produto também é digital. E aí fica tudo mais fácil. Então, você faz tudo por aí. No parcial, aí é complicado, porque você tem, por exemplo, você tem que ter romaneio na logística, você tem que ter notas fiscais que estão sendo digitalizadas, mas ainda não na sua completude. Você usa os correios, que precisa colocar endereço, destinatário, essa coisa toda. Então, dificilmente vai ser totalmente digital. Você vai precisar hibridizar isso com a forma tradicional de pensar. E o envio, que só é digital quando o produto é digital. Todos os demais produtos, então, por exemplo, tem gente esse período fazendo coleira para pet. Coleira para pet é um produto físico, produto tangível. Então, uma parte do envio terá de ser tangível, não tem jeito, você vai ter que ter, vai ser física, né? Você vai ter que ter uma embalagem, você vai ter que ter alguém que leve até a casa do cliente. Drone é uma possibilidade, mas ainda muito restrita por todos os motivos que você pode pensar. Bem, comércio eletrônico, o que a gente está falando aqui é o B2C, principalmente, né, da empresa para o consumidor, mas você também tem o consumidor para a empresa. Tem o B2B, que a gente já falou muito, e aí tem todo o resto, né? Da organização para o governo, do governo para o consumidor e cidadão, entre instituições governamentais, consumidor e outros consumidores, organização e empregado. O que eu vou falar agora é um pouquinho nesses parceiros aí, por assim dizer. Então, começando pelo business to consumer, tem aqui a Amazon, né? Negócio para a empresa. A Amazon é um exemplo assim de um negócio, aspas, quase todo digital. Ainda não existem lojas Amazon, mas já existem postos de entrega Amazon, e não são terceirizados. Eventualmente, eles têm um espaço que eles alugam de uma outra empresa, onde tem um armário e por aí vai. Então, mas é um B2C, né? Mais comum que a gente está acostumado a ver. Além disso, você tem o C2B. Isso daí
você pode pensar no nosso amigo LinkedIn, né? Que é basicamente a rede social do trabalhador, né? Então, você está lá entregando o seu currículo, buscando colocações. E, fora isso, você, eventualmente, tem a própria empresa usando o LinkedIn como canal de comunicação com os seus consumidores, apresentando estudos que eles fazem, propostas que eles fazem. Isso fora todas as outras redes sociais, né? Além disso, temos lá B2B, está aí o site da Samsung, B2B, não é para o consumidor, é para as empresas que querem soluções da Samsung e para a Samsung ter um canal de comunicação com as outras empresas que fazem parte do seu ecossistema empresarial. Então, você tem um B2B aí para esse tipo de coisa. B2G, temos o Comprasnet, né, que é o principal instrumento que o governo tem para fazer pregão dos fornecedores em qualquer lugar do mundo, qualquer um. O maior comprador de todos é o governo. Nos Estados Unidos, começar por lá, né? Ele é o maior comprador que tem. Então, é razoável que você tenha uma plataforma que permita ao governo, que responde, e eu estou falando para qualquer país, pelo menos qualquer país com democracia liberal representativa, como o nosso, poder dar um serviço melhor aos seus cidadãos, pagando menos, tendo um pouquinho mais de eficiência nas compras. Isso daí ajuda muito e também ajuda as empresas, porque você centraliza, o custo de venda das empresas também pode cair. Governo para as empresas, está aí o site do IBGE, que é um site que permite às empresas pegarem dados para fazer os seus planos, para escolher públicos-alvo, para fazer o seu planejamento de marketing, para pegar dados econômicos financeiros e por aí vai. O C2G, né, do consumidor para o governo, você tem o portal de saúde do cidadão. Então, você consegue, enquanto consumidor, enquanto cidadão, entrar em contato com órgãos do governo, pedir informações, o governo também dá informações nesses portais, sobre questões relacionadas à saúde. O governo cidadão tem o portal da transparência, né, que é extremamente utilizado, principalmente na área de jornalismo. Você quer dados do governo? Vai procurar lá. O portal da transparência tem muita coisa dessa ordem. Governo para o governo, está essa página, que é o serviço pessoal do governo, que é uma dor de cabeça, enquanto que o outro, o portal da transparência, é maravilhoso. Isso daí é uma dor de cabeça para você pedir ressarcimento de uma passagem que você teve que comprar por uma questão de governo, não sei o quê, as universidades dizerem que precisam de dinheiro para fazer um pagamento emergencial, uma coisa assim, é uma maluquice. Documento, até dizer chega, documento digital, mas é documento, mas é a forma do governo centralizar a informação, que ele precisa de fato. C2C está aí o nosso OLX, que faz com que os consumidores possam negociar entre si. Das empresas para os negócios, eu peguei aí o sistema de pessoal da UFRJ, que está sendo centralizado no governo central, no governo federal. Tá? Esse daí ainda é um
um restinho do sistema que existia dentro da UFRJ, porque no Brasil todo isso está sendo centralizado. O governo está tendo acesso a todos os dados dos seus gastos, né? E aí vem os modelos de negócio e comércio. Não vou ler isso tudo, né? Mas esse artigo, que é um artigo velho, tem 15 anos, mas ainda assim ele conseguiu estabelecer uma série de modelos de negócio que são válidos até hoje. E são muitos. Espera aí, vamos lá. Foi. São 9 modelos, pelo menos. É claro que cada um deles, eu vou voltar aqui, tem diferenciações, tá? Então, você pega, por exemplo, agenciamento ou corretagem, os caras oferecem serviços que são suportes à transação. Então, quando você fala dos serviços bancários, o próprio Pix é um negócio dessa ordem. Não, o Pix é do governo, não é remunerado, não sei o quê, mas tem uma série de coisas. Você tem os cartões de crédito. Os cartões de crédito, em que você tem cartão de crédito, esqueci o nome agora, virtual, que dura uma compra, então aumenta a sua segurança em termos de comprar. Essa coisa de clonar cartão pode ser fortemente diminuída, ou mesmo você acaba com ela, que é cobrado, obviamente, isso não sai de graça para todo mundo, mas ajuda a empresa. Você tem aí distribuição direta do fabricante, o site, tá? Só pegando alguns aí. Um modelo de loja, uma loja mesmo, que você vai trabalhar. E não estou falando de site, você cria uma loja, você tem lojas, e vocês estão cansados de ver isso, lojas totalmente digitais. Vamos lá. Ele deveria ter passado. Está aqui. O modelo de comunidade, né? Você tem um grupo, uma rede social, que essa rede social, eventualmente, ela abre espaço para propaganda de terceiros, é um negócio, mas ainda também faz, como é que se diz? Oferece serviços dos seus próprios parceiros. Por exemplo, você pega a Agência Carioca, que é uma rede dentro do Facebook, que tem muita gente vendendo serviço lá. E é um modelo de comunidade. A rede mesmo só é mantida por conta de alguns subsídios que ela recebe, ou de empresas ou do próprio Estado. E tem os modelos de serviço. Então, você tem, por exemplo, a Claro. A Claro, ela tem um modelo de serviço dentro do seu próprio site. Você pode, por exemplo, o streaming da Claro, você pode contratar mesmo não sendo um consumidor da Claro. Então, esses modelos, eles certamente vão se expandir, estamos falando de 2010, o mercado de informação ele é claramente um mercado muito fragmentado, tá? E, em cima disso, você certamente tem novos negócios aparecendo, mas o valor desse trabalho é justamente para abrir as possibilidades, porque quando você está falando do varejo tradicional, tem algumas coisas, já me adiantando para a próxima aula, né? Já tem algumas coisas que você pode pensar, por exemplo, a questão de modelos, formatos de loja. Formato de loja é um conceito que nunca foi devidamente ajustado, né, definido,
Mas é basicamente um modelo de negócio. Então, você fala, um formato muito típico é o supermercado. Qual é a ideia do supermercado? O supermercado é um modelo de negócio em que você quer maximizar a eficiência. Isso daí significa custos baixos significa logística no próprio supermercado, você vê como é que é o layout do supermercado, né? São corredores retos, tá? De forma geral, retos, buscando a máxima eficiência. Eles compram apertando os fornecedores, então os supermercados são bastante concentrados, então eles têm um poder de barganha grande frente aos seus fornecedores, então eles impõem esse poder de barganha, oferecem pouquíssimo serviço, tá? E o negócio é eficiência, é um modelo é um formato de varejo, que, na verdade, é um modelo de negócio de um comércio físico. O nome muda, mas o conceito é o mesmo. O mérito desses modelos que a gente está vendo é permitir você pensar em novos modelos face à fragmentação que a própria internet permite. Dito isso, uma coisa importante é o seguinte: deste lado aqui estão as funções que você precisa ter num comércio eletrônico. E deste lado aqui são os mecanismos que a empresa tem. Mais uma vez, eu não vou esgotar cada um deles, tá? Então, tá lá. Presença, informação, comparação e análise. Presença do vendedor, informação sobre o vendedor, comparação com outros, análise da possibilidade de venda. Então, você tem os mercados eletrônicos, tá? Os marketplaces, no final das contas, né? Você tem as vitrines, os shoppings e portais virtuais, que por si só é um negócio. Isso é que é a fragmentação do marketing digital é legal por conta disso, tá? Que você começa a ter vários tipos de negócio. Mas você também tem catálogos, os próprios mecanismos de busca e os atributos da página. Então, você pensar nos atributos da página ajuda os mecanismos de busca. Conhecendo os mecanismos de busca, pelo menos o que as empresas permitem que você conheça, te dá condições de estar numa melhor posição, mexer nos atributos da página, ser mais visível aos seus clientes. Melhoria do desempenho, que é uma coisa que você precisa, estou aqui pegando outro exemplo, né? Você volta para o mesmo quadro, mecanismos de busca e atributos da página, mas você também tem a realidade aumentada, o crowdsourcing, particularmente quando você é empreendedor e o que você precisa é financiamento, né? Então, você pode melhorar o seu desempenho usando o crowdsourcing. Na verdade, a sua coleta de dinheiro, isso daí é particularmente, coleta de recursos, desculpe, isso é particularmente importante para o pessoal que trabalha com atividades sem fins lucrativos, e a própria realidade aumentada. Então, uma das coisas que sempre, o que muita gente questiona na compra por internet, é essa coisa fria. A pessoa quer estar na loja. Então, você hoje tem uma porção de possibilidades de estar na loja. É muito interessante hoje você escolher tinta para casa, porque você pode colocar lá uma foto da sua casa, escolher uma cor e o software pinta aquele ambiente na cor que você está considerando colocar na sua casa. Então, é uma realidade aumentada que você usa para melhoria do seu desempenho. E, além disso, você tem os processamentos de pedidos são mais rápidos, com menos erros. O pagamento é muito mais fácil.
eu diria o seguinte, é assustadoramente fácil. Você imagina, você faz uma compra de alguns milhares de reais, tá 4, 5 cliques no máximo e já está fechado. E assim, pum. Tá? A segurança, quer dizer, os instrumentos de segurança que os próprios ofertantes colocam, né? E o suporte ao consumidor, que é muito mais rápido. Tá? Ou que pode ser muito mais rápido. Então, vejam, nessa coluna da esquerda aí tem essas funções todas, e na coluna da direita tem alguns exemplos, essa lista não é uma lista exaustiva, de como isso pode ser feito. Agora, o que eu queria falar um pouquinho é sobre uma coisa razoavelmente nova, e é razoavelmente nova mesmo, porque falar de comércio eletrônico, usando os celulares, os smartphones, é uma coisa muito recente. Porque o telefone celular, para aqueles que ficam olhando o passado, né? Você pegar aquele Nokia que também serve para colocar prego na parede, porque ele é indestrutível, o que ele tinha? Ele fazia a ligação e tinha o jogo da cobrinha, ponto final. Então você não conseguia pagar, não conseguia. Para isso acontecer, para você chegar ao e-commerce, precisou de uma infraestrutura tecnológica e, obviamente, infraestrutura técnica também, né? Não só tecnológica, mas a técnica também, os equipamentos, gigantesca. Você teve que fazer literalmente uma evolução disruptiva. Você vê a evolução do telefone celular, então você vinha com os telefones que eles basicamente repetiam a ideia do telefone analógico, era um mecanismo de comunicação estrito sensu, até que a Nokia capitaneou um processo todo, fez o Symbian, que era um sistema operacional, que é digamos assim, o pai tanto do iOS quanto do Android. E o Symbian já permitia muita coisa com a Web 2.0, mas ainda não permitia esse tipo de coisa, que só veio a acontecer quando a gente entrou nessa última por ter sido a última criada, não que é a última que a gente vai fazer. Essa última evolução, que foi a criação do smartphone, que, na verdade, deixou de ser um telefone e passou a ser uma plataforma de informação. Tá? É aquela história, né? O poder de processamento do telefone de um smartphone atual é maior do que existia com os computadores da NASA quando colocou o homem na Lua. Então, é uma coisa poderosíssima os smartphones. Mas a ideia do comércio eletrônico do e-commerce, né, é um comércio eletrônico em que você usa a plataforma do celular, que, óbvio, tem uma série de vantagens e, por seguinte, como sempre acontece, tem uma série de limitações que você deve considerar. Então, falar de comércio eletrônico e colocar no mesmo balaio, digamos assim, telefones celulares e computadores, eu estou diante de uma tela aqui de 21 polegadas. Uma tela grande de telefone celular tem 7. E olha que é bem grande, guardar isso no bolso é um inferno. Só isso aí já dá uma ideia de como é que é complicado. Por quê? Porque você tem que ter uma foto de mais resolução, por um lado, para poder as pessoas verem mais detalhes, mas, ao mesmo tempo, não pode ser resolução grande demais, porque o carregamento da página pode ser prejudicado, particularmente em países com uma baixa densidade de antenas, como o nosso. Essas diferenças estão aí, as questões tecnológicas e a questão de estar com você em todos os lugares. Você está no banheiro e você pode fazer uma compra. Você está no meio da estrada e, eventualmente, pode fazer uma compra, pode fazer uma escolha.
pode receber uma informação. E você associa isso literalmente na palma da sua mão. Você, além da ubiquidade, além da mobilidade, você ainda tem a usabilidade, porque é fácil você mexer nessas coisas todas. Seus documentos todos estão no celular, seu cartão de crédito está no celular. Então, com isso, você tem uma agilidade para compra monumental. Em compensação, também é como se você saísse com seus documentos todos de casa, pegar sua pasta de documentos, sua certidão de nascimento, sua carteira de identidade, seu cartão, seu talão de cheque, essa coisa toda, talão de cheque para quem sabe o que é, no telefone. Então, o risco também aumenta. E é um terceiro que está acompanhando isso o tempo todo. Por que as pessoas estão migrando para o e-commerce e não não se mantém no e-commerce? Primeiro que não estão só migrando, o crescimento é de parte a parte. Ainda que o e-commerce esteja crescendo a uma velocidade maior do que o próprio e-commerce, isso daí é a tendência. Então, ele está lá dentro. O comércio eletrônico está crescendo, o comércio via celular também, mas a uma taxa maior. As pessoas querem respostas imediatas. O consumo passou a ser parte da sua vida. Então, o consumo não é aquela saída no final de semana para ir ao shopping. Pode ser a qualquer hora. Quando você está indo almoçar, quando você está voltando do almoço, quando você está indo para casa, quando você está indo para o trabalho. Qualquer momento é um momento de consumo. Você vai consumir, vai colocar uma bet ao longo do dia. Então, always on, aquele desejo do pessoal do marketing digital, ele está acontecendo de fato, né? Com o celular. Literalmente, ao alcance dos seus dedos em qualquer hora, em qualquer momento. O que é a vantagem para a organização? Primeiro, você pode pensar em termos de localização. É claro que você tem um IP, mas o IP te dá uma ideia de onde você está, não te dá um endereço correto. Quando você está com o celular, você pode triangular a posição do consumidor rapidamente. Tanto é que você tem, hoje, ofertas oportunísticas quando você está em outro local. Passou perto de um shopping, está viajando, você está em tal lugar, aí começa a aparecer oferta para você. Consumo a qualquer instante. Além disso, você tem o seguinte, você tem coisas específicas para o telefone celular. Quem é que mais usa? A geração mais nova, vocês, que estão interessados em rapidez, estão interessados em dinâmica, estão interessados em certos conteúdos bem apresentados. E, com isso, a organização fica mais próxima do seu cliente. É a linguagem. Sabe? Nós falamos, quer dizer, as empresas falam a mesma linguagem do pessoal que está 24 horas conectado, faz tudo pelo telefone. Então, isso daí é uma vantagem maravilhosa. Pode ser uma redução de custos, não necessariamente, tá? Porque os custos de tecnologia e o uso da internet são cada vez maiores. Basta ver o que está acontecendo com dois aspectos. Os aplicativos de celular, que tanto a Google, mas principalmente a Apple estão sendo processadas na Europa, principalmente nos Estados Unidos, corre o risco de processo também, porque elas são muito restritivas no uso da sua loja de aplicativos. Você tem um aplicativo, está literalmente na mão do Android, na mão do iOS. Então, isso daí é uma questão importante. Você atinge literalmente, pessoalmente, o consumidor, porque uma coisa é o seguinte, você mora numa casa com mais 5 pessoas, tem um computador, o que não é uma coisa incomum. Você nunca sabe quem está lá, mas o telefone celular é seu. O número atrelado é o seu. Ele liga para você.
e não manda uma mensagem para sua caixa postal, ou então ele não manda uma mensagem até para o seu endereço. Você que está no IP tal. Ela é para o seu número de telefone, que é aquela coisa que anda com você o tempo todo. E você pode selecionar esse pessoal de maneira muito mais rápida. Então, tem uma série de vantagens para a empresa. Está aqui o crescimento do e-commerce, você vê que do m-commerce, perdão, você vê que as taxas de crescimento são monumentais. Isso aqui é nos Estados Unidos. Agora, talvez tenha caído um pouco essa taxa, porque os imigrantes não devem estar usando tanto isso para não serem localizados pela ICE, né? E, para fechar, já está começando a haver, dentro do próprio e-commerce, uma mudança, né? Que é uma taxonomia do próprio e-commerce. Os negócios, né? Então, da mesma forma que a gente viu os negócios do comércio eletrônico, de uma maneira mais sofisticada, isso daqui é basicamente uma proposta de um site de negócios, né? Orientado para gestores, não é um site acadêmico. Então, você tem os serviços de cobrança usando tecnologia de e-commerce, que é uma quantidade muito grande. Depois você tem o varejo de e-commerce, que, veja, muito menos do que a cobrança. A cobrança é muito mais comum. Isso aqui, mais uma vez, é nos Estados Unidos, tá? Compra de ticket, entretenimento, principalmente. Aqui, como é grande essa parcela aqui. Reservas. Eu que gosto de viajar de moto, mas você viajar por terra, quer dizer, no seu próprio veículo, você tem menos certeza das horas e dos dias que você vai chegar nos lugares. Eu frequentemente faço reserva no meio da estrada. Você para num posto de gasolina, tem um Wi-Fi lá um pouquinho melhor, aí você chega e faz uma reserva, porque daqui a 2 horas você já está anoitecendo, você não quer estar na estrada, não sei o quê, então você faz muita reserva. E tem uma série de outros negócios que começam a aparecer ali, a começar por games, que não está indicado ali, que você pode comprar. As bets, né, que é uma coisa maluca que está acontecendo aqui no Brasil. E a tendência desse mercado é só crescer. E com isso eu dei uma panorâmica no material sobre e-commerce. Eu lembro a vocês que a ideia do curso é falar gerencialmente de marketing. Tem técnicas super específicas para construção de conteúdo, para construção de aplicativos. Tem uma série de coisas que foge do escopo do que foi programado esse curso. Na próxima aula, a gente vai voltar para o analógico. Vai falar de varejo com loja, que representa quase 80% de todo o varejo no mundo, que ainda é uma coisa bastante ampla. Então, como sempre, eu estou à disposição de vocês, por favor, me mandem um e-mail, qualquer dúvida, e daqui a pouco eu vou dar a aula física relacionada a isso. Eu vou mandar uma mensagem para vocês já já. Um abraço, tudo de bom para vocês. Bye, bye. Tchau.